Alô, amigos. Um grande abraço a todos que nos assistem. Esse projeto maravilhoso da Maçã do Caminho, que é o estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos hoje aqui com a Guadalupe e o Tiago para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, trabalhando o capítulo 11, os sentimentos, amigos ou adversários. Estamos na última parte do capítulo, o item estar e ser, e o item abnegação e humildade. Então, são esses dois últimos itens que a gente vai tratar hoje com vocês. Então, bem-vindo, Guadalupe, Tiago, esse momento especial, né, que sempre é muito bom nos reunirmos para poder pensar um pouquinho esse material precioso da benfeitora, né? E dando já início, então, ao nosso estudo, né, nesse item especial do estar e ser, ela começa, né, trazer algo que faz parte de um desafio de todos nós, né, que é esses processos internos que acabam por resultar em expressões imaturas da nossa personalidade, né? O quanto muitas vezes nós somos tomados por condições emocionais que impedem nós termos uma maturidade, uma capacidade, ou de discernir, ou de se expressar de maneira adequada, ou de confiar, ou de se colocar no contexto que seja favorável, né? Então, de uma certa maneira, né, esse campo, né, dos conflitos e da imaturidade acabam também suscitando dentro de nós um certo receio, como a benfeitora coloca, né? Um certo medo da interação com as pessoas, em especial da crítica, do julgamento que as pessoas possam ter de nós. Então, eu gostaria de trazer essa questão, já questionando a vocês dois, né? O que acontece com a gente que muitas vezes somos tomados por esse receio, esse medo, né, do julgamento, da crítica. Muito bem. Sempre que a gente for ler Joana, né, eu tenho um exercício que é ler um pouco, deixa maturar, deixa amadurecer, deixa vir um conjunto de ideias. E me marcou muito nesse item, nesse subtópico do capítulo, a ideia de como que a alma ela se encaixa no mundo. Como que ela, na sua trajetória espiritual, reencarnando, estabelecendo, né, os componentes para uma nova disposição de personalidade, né, novos pais, novas mães, novas interações, e que muitas vezes essa configuração subjetiva se encontra vulnerável, ela se encontra insegura. Tem até uma canção que diz, né, eu não consigo encontrar conforto no mundo. Ideia de conforto na relação e como que as emoções elas vão modulando esse lugar desse espaço interrelacional em que nós vamos tentando encontrar segurança, né? Acho que essa palavra diz, a palavra segurança ela é importante no sentido dessa constituição subjetiva e que Joana mostra como tem almas que parecem ainda desadaptadas no sentido de uma saúde, um desenvolvimento emocional mais saudável e que vai costurando caminhos interrelacionais para ir tentando encontrar esse processo adaptativo, né? Então, segurança, insegurança, medo, receio de ser criticado, é como se o outro até em algum certo aspecto pode representar uma certa ameaça. É um lugar de não segurança, eu não confio nesse outro. Quando, na verdade, todas essas interpretações relacionadas ao outro têm a ver com essa nossa interioridade ainda pouco amadurecida, bastante infantil ainda, né? No campo de como se compreende, de como não se entende, e que vai buscar caminhos
para lidar com esses conflitos que muitas vezes são severos, né? Então, de fato, é um processo de estar no mundo, é um processo de buscar ser no mundo, e esses dois conceitos nós vamos trabalhar um pouco melhor, né, no curso desses minutos, mas parece que é um lugar é um lugar, um locus psicológico muito vulnerável, né? Me passa muito essa impressão. Nessa vulnerabilidade, justamente a insegurança e o medo da crítica traz, aqui nessa fala da mentora, aquele que, ao mesmo tempo que tem medo da crítica, critica, né? Então, aí a gente vê o quanto tem essa projeção também dessas nossas questões dentro do que ela está trazendo aqui, esse receio das opiniões alheias, esse buscar insegurança, buscar os valores no externo, no estar, e assim se acaba perdendo da essência. E isso foi o que mais me chamou a atenção, porque em outros momentos também da obra, a mentora nos traz toda essa questão da pós-modernidade, do mundo que nós estamos, e essa relação do ser e do estar, e como nós nos perdemos nisso. E aqui ela traz um olhar muito mais profundo, muito mais psicológico da raiz desse problema, né? Daquele ser, como vocês estão trazendo, que inseguro, com medo, não se sentindo amado, não se sentindo merecedor, acaba trocando os pés pelas mãos, acaba com medo de se expor, e se expor é só ser quem é, né? E ao mesmo tempo projetando tudo isso no outro e usando também de críticas em relação ao outro, e ainda ela continua ali, a gente, né, vai se mimetizando ao ambiente, sem ficar apropriado de quem realmente é. Então, é muito interessante e muito profundo que ela vai trazendo. Se a gente for, então, juntar essas questões que estão trazendo a partir das referências da benfeitora, né, a gente vê que a base, né, desse processo de maturidade é a insegurança, né? E essa insegurança realmente é evocada, né, ela é suscitada em cima de padrões e conflitos já inerentes a cada espírito. Claro que, dependendo do ambiente familiar, pouco provido de amor, excessivamente rigoroso, entre outros processos que acabam se dando negativamente, reforçam essas predisposições internas, né? Mas, de qualquer maneira, como tudo o Tiago e a Guadalupe falaram, né? Há muito desse medo do afeto, a gente das culpas do passado, a gente está essa carência, né? Esse medo de não ser amado, né? De não se sentir merecedor do amor do pai, enfim, uma série de padrões que acabam penetrando nos liames da interação da vida, né? E conforme a dinâmica que a gente vai vivendo, vão sendo despertados e reforçados ao longo da construção da nossa personalidade, né? E aí, como a Guadalupe bem colocou, né? A gente vai se distanciando da nossa essência, do ser, e fazer esse jogo que o Thiago colocou de se adaptar ao mundo, né? Então, essa necessidade de adaptação, que é uma condição nossa, de todos nós, né? Quer dizer, há uma condição psicológica que o Jung falou, que é a persona, que é o arquétipo da adaptação, que é essa necessidade de poder realmente, né, transitar pelo mundo de uma maneira adequada e harmônica. Só que quando isso é exagerado, e essa adaptação se torna uma condição para reforçar e sustentar a minha imagem, isso começa a roubar espaço da minha identidade, do meu ser, né? E aí o estar, né? O estar enquanto imagem, o estar enquanto tarefa, o estar enquanto algo que eu tenho que mostrar para o mundo, que me distancia de mim mesmo,
começa a criar esse jogo neurótico, né? E confuso, como a Benedita coloca, né? A gente começa a ter uma conduta confusa, segundo ela, e que, em vez de nos trazer para nós mesmos, né? Ou seja, todo um trabalho que ela vem ao longo da série psicológica construindo, que é o autoconhecimento, o trabalho de tomada de consciência, a gente acaba evitando lidar com essas condições desagradáveis, e aí criamos esse jogo, né, Guadalupe, de fugir e projetar, como tu falaste, no outro, essas coisas que a gente faz conosco, ou seja, a crítica, o medo, de uma certa maneira, a gente joga muitas vezes também para o mundo, estabelecendo da mesma maneira como a gente exige e critica nós mesmos, a gente acaba criticando o outro. Então, tem dois comportamentos aí. Ou a gente fica submisso, querendo se adaptar e de maneira passiva, ou a gente se torna crítico também do mundo, uma exigência, dentro daquela exigência interna que a gente está também provocando dentro de nós. Então, esses dois padrões acabam acontecendo, né? É quase como se fosse uma imagem do pássaro frágil, e às vezes já adulto, né? Maturado, biologicamente adulto, mas ainda um tanto quanto imaturo, infantil, né? Pouco amadurecido, e contempla a vida, busca os caminhos adaptativos, e tu trouxe bem esse conceito, né, Gelson? A ideia da persona, né? Da forma como nós adaptamos nossos papéis, mas aqui é de uma radicalidade em que, por ser inapto a olhar para si próprio e compreender quem se é, há uma expectativa e uma projeção de que o outro traga um discurso sobre a verdade. Então o outro sabe o que é bom, o outro sabe o que é melhor para mim. E ao repetir o discurso do outro, como um movimento adaptativo psicológico de ser amado, de ser querido, de ser aceito, esquece-se esse mundo interior a ser descoberto. Então, uma ideia importante nesse capítulo, que é como que nossas emoções, e no caso os sentimentos, eles podem ser compreendidos como adversários, né? Não como possibilidades de descoberta de quem nós somos. Então, ao protegermos algo que nós não queremos conhecer, cria-se um clima de uma profunda insatisfação com a vida, porque assim, eu contemplo o mundo e valoro lá fora o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de ter. Mas é esse lá fora, ao mesmo tempo, que eu tenho medo de ser criticado e de ser menos avaliado, menos gostado. Para isso me adapto, para isso vou acolhendo e vou dizendo sim para tudo. Ao mesmo tempo, ao dizer sim para tudo, isso leva a alma a um lugar de insatisfação, porque em algum momento, como posso descobrir o meu próprio valor se não sei dizer não para o mundo? Então, há um movimento, como um labirinto do qual não se sai, em que só tem um caminho de saída, que é olhar-se para si e descobrir-se o que é essa interioridade com a qual, a todo custo, se evita entrar em contato, para que a gente possa descobrir, né, essa base comum, que daqui a pouquinho vamos falar sobre o que é essa base comum, que é o humus, a terra, a humildade. Mas antes disso, há esse cenário que a benfeitora nos traz, diagnosticando um sintoma compreensível da experiência humana de quando se é inseguro, de quando se é insatisfeito, de quando se é vulnerável. E esse pássaro tem que sair do ninho, ele tem que descobrir-se, mesmo que sair do ninho provoque entrechoques, provoca dores, provoca ser ignorado, não ser gostado, mas só é possível descobrirmos a nossa individualidade, né? Quem somos, né? Em potencial, se nós nos permitirmos esse lugar de experimentação para além do que o mundo, o desejo do mundo espera de nós. Me lembra muito o exemplo de Jesus quando esteve entre nós, e porque aqui diz aquela frase assim: parece um diplomata hábil, não fossem os temores íntimos. E aí nós vemos
esse tipo de comportamento, que Joana nos chama a atenção, e se faz um paralelo com Jesus, que era um diplomata hábil, mas não tinha esses temores íntimos. Ele se posicionava, ele às vezes realmente foi mal compreendido, né? Mas não deixava de procurar agregar, de procurar trazer a cooperação, procurar trazer a consciência, mas sem dissimulação. Então, não tão hábil assim como quem vive nesse mundo fantasioso que Joana nos traz. E aí me vem muito ao encontro do que tu estavas trazendo, Thiago, porque não é tão fácil, né, bancarmos o autoconhecimento, realmente gostar daquilo que está acontecendo, no sentido de agregar valor à vida. E Jesus nos mostrou que não foi fácil, mas o fácil e o difícil são palavras muito relativas, porque ele trouxe uma vida plena de significado, profunda, de amor, de acolhimento, e trazendo a verdadeira essência do que nós procuramos ser. Então, essa questão de fácil e difícil, da habilidade de um ser é muito relativa, e não à toa nós temos Jesus como homem integral, que aos olhos do mundo não foi o diplomata mais hábil que existiu, né? Porque ele entrou em alguns conflitos onde ele trouxe consciência, ele não foi aceito com unanimidade, mas com certeza até hoje ele reverbera a ponto de trazer as pessoas, muitas acreditando ou não, sendo ou não religiosas, trazer o seu nascimento como um marco para a humanidade. Tamanha importância de tudo que ele ainda nos traz e de tudo que a gente ainda não compreendeu, mas busca correr atrás. Pensando nisso que estão falando, né, que a partir dessa figura do Cristo, né, que era autêntica, verdadeiro, e se expressava plenamente em seu amor, né, a gente vê que a ideia de ser aqui, quando Joana está colocando a ideia de ser, está muito associado ao que o Tiago comentou, que é a questão dos sentimentos. Então, para que o sentimento revela quem a gente é verdadeiramente. O sentimento, de uma certa forma, expressa a minha realidade espiritual, naquilo que determina, né, os meus valores e a minha experiência, porque o sentimento possibilita justamente essa capacidade de reconhecer isso e demonstrar isso para o mundo. Então, o sentimento parece que é a marca que diz respeito a essa dimensão do ser. E quando a pessoa, né, oculta os sentimentos, como a benfeitora coloca, né, e não só oculta, mas foge dos sentimentos, e aí mascara-se para poder ser aceito, e ela fala que a pessoa se coloca muitas vezes de maneira vaga, né, sem se comprometer, e doce, né, como mel, né, nessa persona assim, que está ali, que não quer conflito, que não quer se comprometer, que não quer se responsabilizar, que aceita, que concorda, que quer atender a todos, né, como uma forma desse diplomata hábil, né, de sair pela tangente e não ter que realmente se expressar como ele é, né? Então, esse padrão de fuga, né? Ou de ecoar, né? Tem na mitologia, né, um personagem que é Eco, né, que perde a capacidade de dar voz a si mesmo e começa a ecoar o som dos outros, né? Então, de certa maneira, né, à medida que a gente vai perdendo a conexão com o nosso sentimento, a gente fica um imitador, né? A gente falseia os sentimentos. A gente às vezes perde, a gente nem sabe o que sente, nem sabe o que a gente reconhece como importante, de valor para nós mesmos, e aquilo que o Tiago colocou, a gente acaba sendo adversários dos próprios sentimentos, né? E aí realmente a gente vai criando essa armadilha do parecer,
seja de maneira idealizada para o mundo, né? Seja na fuga de evitar o compromisso da gente poder se posicionar naquilo que a gente é verdadeiramente. Aí começa toda uma dinâmica, né, neurótica de anulação de si mesmo, né, e de jogos comportamentais que a gente começa a fazer para poder manter, né, essa condição que quanto mais a gente evita, mais inseguro a gente fica. Daí. Isso que é o problema, né? A gente vai reforçando daí a imprecisão de nós mesmos e a incapacidade de ocupar um lugar no mundo. Recentemente, vendo uma entrevista, uma filósofa disse assim: precisamos recuperar um lugar de que o professor Milton Santos dizia, o lugar de valorarmos quem somos e estabelecermos aquilo que é o nosso ethos na relação com o mundo, qual é o nosso valor, e que muitas vezes impõe sacrifícios e necessidades para sustentarmos essas ideias, é um lugar de muita solidão, né? Com a perspectiva que possamos ser rejeitados. Existem vários estudos atuais no mundo sobre o que é esse lugar em que nossas necessidades, carências e desejos, eles são moldados a partir de certas perspectivas. E como que nós, culturalmente, acabamos para sermos aceitos, acolhidos numa representação estética, em um locus, em um grupo, de sermos identificados com certos valores, nós abdicamos de algo que é essencialmente nosso, unicamente nosso, que é a descoberta de quem nós somos e o que de fato nós desejamos para nós. O texto prossegue com a benfeitora nos chamando à coragem de olharmos para essa interioridade, de acolhermos os sentimentos, de acolhermos essas imagens, né? de acolhermos essa nossa interioridade, seja ela a capacidade de nos criticarmos sem nos escravizarmos, exercícios em que a gente possa nos avaliar e avaliar o mundo, mas que nos estimulem ao prosseguimento dessa dialética relacional com a vida de forma saudável. Então, ela estabelece um conjunto de elementos que são estruturantes para uma nova governança da maneira como nós subjetivamente vivemos as nossas vidas. E isso estabelece uma ética. E nós sabemos que subjaz a esse processo, desse nosso estudo, uma ética cristã. E que por si é um processo de descoberta de si próprio, mas também uma descoberta do outro, nessa mesma humanidade que nós temos, que muitas vezes nós não queremos olhar, ou temos medo que o mundo veja essa nossa humanidade, às vezes, muito frágil, e a forma como categoricamente a gente se condena, a gente se machuca, a gente se julga, e a gente imagina que o mundo vai fazer o mesmo com a gente. Então é como se ela nos chamasse a um olhar para compreendermos a nossa humanidade comum, de um pertencimento comum das nossas fragilidades, e a gente possa começar a buscar um caminho dialógico nessa relação conosco mesmo e da forma que a gente compreende o outro. E isso leva, me parece, a um lugar de irmos desarmando essa nossa reatividade ou essa clausura com que nós não queremos permitir que essa interioridade seja vista pelo mundo. Talvez esse demasiadamente humano, comum a todos nós, seja um ponto de partida importante para que a gente possa redescobrir o nosso valor e o valor do mundo para as nossas vidas. Um olhar para além ego, esse olhar estreito do qual a gente se reconhece, quando tu traz as questões éticas, eu me lembro muito da questão da nossa consciência, onde está escrita, e a consciência, né, de self. Então, é também esse chamado para que a gente olhe para esse ser maior que também nós somos, onde nós temos essas potencialidades, onde a gente precisa ir desvelando, onde nós precisamos ir trabalhando e aceitando justamente com humildade, mas com comprometimento.
Então, é um olhar muito amoroso, muito convidativo, mas que nos chama atenção para a infantilidade de certos comportamentos que a gente ainda tem, né? E o quanto nós temos capacidade para lidar com eles, aí, como estavas trazendo, essa questão que ela vai ali nos chamando, né? Autocrítica sincera, exercícios mentais encorajadores e assim por diante, dando subsídios para que a gente consiga, então, romper esse ciclo vicioso que nós criamos. E acho muito oportuno quando ela, logo abaixo, vai trazendo a questão de que, para ser objeto de crítica, basta destacar-se, sobressair, tornar-se um alvo. E ela segue, então, né, e termina assim: é ser alguém, ser especial e até ser único. E o quanto existe essa, dentro desse que a gente pode chamar de impacto de mediocridade, né, essa força que, de alguma maneira, tenta nos impelir a ficar nesse local ruim, vamos dizer assim, que nós, em conjunto, às vezes estamos. E o quanto, quando a gente faz esse movimento, precisa realmente ir sustentando ele, sabendo que somos filhos de Deus, amados por Deus, e tendo no coração, né? Aí acho que entra muito o sentimento também que vocês dois falaram, que o Gelson trouxe, nessa razão do coração, se colocando assim: não, eu sei, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser, e isso faz parte de uma consciência ética que contempla a mim, ao meu irmão, a toda a natureza, e ir se colocando, porque a tendência é que vá havendo uma força contrária, nos puxando, nos impelindo a voltar para essa zona de conforto. Que bom, o nome é zona de conforto, mas na verdade não é confortável, porque a gente sabe, né, que poderia estar em um lugar que é mais integral dentro das nossas possibilidades. Então, o quanto o quanto nós somos interligados, né? Porque se eu conseguir suportar e realmente me manter e procurar com uma autocrítica sincera e me mantendo em outro lugar, eu também, como Joana diz, Jung também, eu também vou transformando o mundo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer essa força, porque vai ter uma força contrária me puxando para que eu fique ali naquele lugarzinho menos integral, digamos assim. Então, é muito interessante esse mecanismo psicológico, espiritual. Por isso que a benfeitora coloca aqui, né, Guadalupe, que a gente não vai conseguir agradar a todos, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Então, de uma certa maneira, se a gente fica nesse jogo do parecer, né, do estar em nome dessa aceitação, em função da insegurança, a gente cria um problema sério para conosco. Porque, em algum momento, por mais que a gente faça, alguém vai criticar, alguém vai falar mal. E a gente sabe quanto o mundo ainda é movido pela maledicência, infelizmente. A gente vê isso muito no movimento espírita, né? Que devia ser um palco de união, de fraternidade, e a gente vê a maledicência correndo solta, assim, nas críticas que se dão a todo momento. A gente vê isso nas redes sociais, dentro da casa espírita, né? Então, a dinâmica nossa é uma dinâmica muito infeliz ainda, provocada pela incapacidade de poder realmente nos vincularmos a partir do melhor da gente, né? Então, diante desse cenário de sombras que habitam ainda nossa alma, a gente não tem a segurança de ser aceito, nem vai ter, né? Então, querer ser aceito é um péssimo negócio, né? Porque, de uma certa maneira, a gente se compromete com o outro sem garantia nenhuma e se descompromete conosco mesmo, como a Benfeitora está colocando assim, aqui, né? E aí a gente acaba limitando a nossa capacidade de se movimentar na vida e trazer nossas riquezas
de uma maneira a produzir, trocar e compor em favor do engrandecimento de nós mesmos e da vida, né? E aí tem mais uma coisa que ela coloca aqui, né? Que não sei como é que se leem essa proposta da benfeitora, né? Que estão já tangenciando em cima desse assunto, né? Que a gente acaba se relacionando com o mundo, né? Na medida como nós nos relacionamos conosco mesmo. A gente vê o mundo a partir da visão que a gente constrói né, de nós mesmos. Então, a gente não tem como fugir de nós mesmos, não tem como evitar, né, não repetir na relação com o mundo o que a gente faz com a nossa dinâmica própria, interna. Então, essas duas coisas acabam se impondo, criando daí realmente, né, esse campo de uma consciência restrita, que quanto mais eu fujo do sentimento, mais eu empobreço a minha alma e impeço o meu desenvolvimento psicológico. Muito bem, é interessante que estamos agora chegando a um momento interessante do texto em que ela diz assim: contemplem a diversidade, o mundo vai ser diverso. Gosto de uma fala de um teólogo que diz assim: Jesus não morreu de hepatite numa cama em Jerusalém, nem de um acidente de camelo nas portas de Jerusalém. Ele morreu que, apesar da mensagem libertadora, nem todos compreenderam isso de uma forma agradável, né? Inclusive aqueles interessados, né, incomodados pela forma como essa mensagem chegou socialmente. Então, se um espírito escola desse, com capacidade de amorosidade, de consciência e de contato, não agradou a todos, quem somos nós, né? As sementes ainda tão pequeninas de mostarda, né, em alma, e a gente tem que ter cuidado com essa uniformidade, né? O mundo hoje ele é um lugar da captura da alma em torno desse apagamento do diverso, né? Se pasteuriza a conduta, se pasteuriza valores, se pasteuriza a estética humana, né? Se pasteuriza e se uniformiza as ideias, e a ideia de não estarmos da forma como o mundo nos demanda esse lugar é quase um reconhecimento do nosso fracasso. Olha a captura do lugar em que a alma se encontra se ela não se der conta desses processos. Mas na diversidade, ou melhor, nas singularidades diversas, é que está a chave para encontrarmos um caminho que é comum, né? A gente precisa pensar nesse valor. E isso pode parecer estranho quando a gente pensar até em diversidades que parecem dissonantes em relação àquilo que a gente acredita, mas também são humanos, né? Não é isso que a ética diz, conceitualmente? Seres sensíveis, racionais, dotados de linguagem e liberdade, e a partir disso há um comum entre nós que nos torna humanos. Então a benfeitora vai consagrando um lugar de que essa diversidade das singularidades é que constrói uma poética do viver, a beleza do que é o viver da vida, e acolher essa diversidade. E eu pego aqui o gancho com a fala última tua, Gelson, de acolhermos a nossa singularidade, de aceitarmos quem a gente é, de não nos vermos como estranhos num processo em que nos demanda homogeneidade. Não, a heterogeneidade é importante. O heterogêneo é importante para que a gente possa construir nossa própria singularidade. Então, quanto mais formos capazes de acolher a nossa diversidade, quem somos, a nossa complexidade, mais fácil é, evitando o processo projetivo, de compreendermos o outro. A radicalidade com que nós nos punimos, como nós nos julgamos, como nós muitas vezes nos castramos, é nesse mesmo tom que nós projetamos as nossas frustrações e essa radicalidade em relação às nossas relações e ao mundo. Então é como se a benfeitora estivesse chamando, preste atenção, vamos pensar um processo de renovação olhando para nós mesmos, um processo de conscientização do que a gente é, como se isso fosse tirando um fermento
que às vezes é tão destrutivo para nós e para o mundo, e que coopera uma perspectiva que ela traz novamente uma ideia muito interessante dialética, né? Renovar-se para que sua participação no grupo social seja mais saudável, para que a tua contribuição perante o coletivo seja mais valiosa. Olha que interessante esse processo, né? Indivíduo, coletivo, e ela vai trazendo essa perspectiva, né? De uma alma que vai se tornando mais consciente, né? Mais lúcida, e vai compreendendo qual é o seu lugar no mundo, conhece suas limitações, mas também reconhece suas possibilidades. Eu acho que o processo de florescer da alma e descoberta de si própria, né? É importante esclarecer, né, Tiago, que essa aceitação não é uma afirmação individualista e egoísta, né? A gente pode entender isso, eu vou me aceitar como uma forma de compactuar com a minha sombra, né? Me identificar com a minha sombra. Essa aceitação, como tu falaste, é o reconhecimento do meu ser como na sua totalidade, desse esforço, como a benfeitora coloca, de se melhorar, né? E de uma postura aberta para a vida, como ela diz, não ter obstáculo, não receia os outros, não teme, né? E se renova a cada momento, reconhecendo que essa transitoriedade do estar é a possibilidade de poder se experimentar em favor do ser, né? Então ele segue adiante, comprometido justamente com essa essência maior, que é a consciência do self, ou seja, a consciência da nossa realidade espiritual. Ela traz isso na frase ali, muito saudavelmente age aquele que está em permanente esforço para ser melhor, para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. Então, acho muito importante isso que tu trouxeste, Gelson, para que a gente tenha essa consciência de que quando se fala em autoaceitação, em autodescobrimento, se fala em lidar, sim, com questões que vão ser dolorosas, que às vezes, né, não vão ser legais, outras vezes vão trazer dor, revolta, mas de forma alguma isso nos dá o direito de atuar essas questões. Então, a gente precisa ter o comprometimento em mudar, em orar para que a gente cada dia vá vencendo a nós mesmos, mas sem atuar aquilo que não é interessante. Então, é muito diferente de, eu sou muito raivosa, então, né, eu vou me aceitar porque eu sou assim e vou sair por aí soltando flechas de raiva, né? Não, de forma alguma. Então, isso parece ser assim, parece óbvio, mas a gente corre o risco de entender de forma equivocada e atuar algo que a gente precisa transformar, e transformar de uma maneira que ainda vai fazer parte de nós, mas com uma outra energia, com uma energia trabalhada, onde a gente sabe se colocar, e onde não vai interferir de uma forma negativa nem em mim, nem no outro. Né? Então, não é mudar a minha essência, mas é desvelar a minha verdadeira essência nesse trabalho contínuo de autoburilamento. Com certeza. E aí ela chega nessa questão que o Tiago comentou, né, de não reconhecer que também as pessoas que estão desorientadas, perdidas ou infelizes nos seus posicionamentos não são maus necessariamente, né? São pessoas ou doentes ou perdidas, né, que estão num estado de inconsciência. E é importante a gente poder enxergar além também nossos irmãos que têm essa dissonância, né, que estão distônicos também com eles mesmos, para que a gente possa reconhecer que o campo da vida é um campo amoroso, favorável, e que a vida é realmente esse convite, né, positivo, de bênção, em favor do melhor de cada um. E romper com essa visão pessimista que ela sinaliza aqui, a gente tem esse cuidado, né, de não entrar nesse jogo pessimista e frustrante,
de ver só esse aspecto negativo da vida do outro, não reconhecendo que por trás desse estar aparente se constitui um movimento em favor do ser, né? Mesmo que ela se apresente num primeiro momento caótico na sua aparência ou na sua manifestação. Parece que nós estamos compreendendo aquilo que o espírito do Carlos Pastorino escreveu, né, pela mediunidade de Valdo Franco, que a nossa transitoriedade de estar, ela é o alicerce para algo imortal, que é o nosso ser maior. Então, as disposições que encontramos em cada encarnação, né, na cultura, nas relações, são meios, são caminhos para a expressão do nosso ser mais profundo. Porque talvez de ordinário que nós temos é a nossa identificação com o nosso estado, seja doente fisicamente, seja num quadro de debilidade mental, ou um quadro psicológico, né, patológico, aquilo que os agravos que chegam à alma, muitas vezes nós identificamos com esses processos e não enxergamos neles caminhos. Então, o estar se sobrepõe ao ser, e a mentora, de forma muito clara, diz: prestemos atenção nesses processos para que a gente possa compreender o que há de mais profundo e sublime nesse processo. E mesmo em processos difíceis, processos dolorosos muitas vezes, né? É aquilo que falávamos em um encontro anterior sobre a dor ser uma bênção, mas isso é um caminho interpretativo psicológico que nós temos em relação àquilo que nos alcança. Então, se hoje estamos enfermos, não significa que seremos enfermos sempre, né? Então, que a gente possa pensar nesses compromissos de amor com a vida, de compromissos de nós mesmos com a vida, para que a gente possa realizar a obra de Deus em nós, e com o mundo. E aí eu acho que a gente entra nesse ponto, né, que ela coloca, que esse processo de amadurecimento psicológico nos leva à humildade e à abnegação. Como é que você vê essa proposta da benfeitora a partir desse último tópico aqui do livro? Eu gosto que ela já começa ali dizendo que a humildade é ativa e não conivente. Então, é importante que a gente entenda o que é humildade, né? Porque está muito longe da conivência. E quando ela traz a abnegação, ela traz que nunca é triste porque é terapêutica. Então, essas duas visões assim da mentora já foram achei muito bonitas, muito importantes para que a gente trabalhe essas duas questões em nós, né? Abnegar não é triste, é terapêutico. E é ativo também. É ativo porque é o ser que está se transformando. E quando fala de humildade, não fala de entrega no sentido pejorativo, né? Mas fala de uma humildade ativa, de realmente estar na vida ali e com aquela postura, né? Senhor, que queres que eu faça, com uma simplicidade de coração e com respeito por tudo e por todos. E esse respeito por todos, ele é importante, ele acaba nascendo a partir do momento em que nós vamos nos respeitando, nós vamos nos entendendo e vamos dando o direito ao outro de ser como é, não colonizando o outro, não invadindo o outro e o aceitando apenas se pensar de uma forma igual ou semelhante à nossa. Então, isso eu achei muito bonito e muito importante, assim, esse polo ativo e feliz, né? Ativo da humildade e feliz da abnegação. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, né? Eu vou deixar a dica aqui, né? É uma grande metáfora sobre a individuação, que é o livro chamado A Montanha da Alma, do escritor Gao Xinjian.
E, de alguma forma, sempre que eu lembro desse livro, eu lembro do livro do nosso querido Sérgio Lopes, né, O Código do Monte. E ele fala: a base da montanha da alma é a humildade. Mas o que é esse lugar? O que é essa base? A benfeitora nos traz uma reflexão em torno de almas que passam a compreender quem são, em que lugar se encontram no seu processo de desenvolvimento psicológico e espiritual, passam a desnovelar os conflitos e compreendê-los, passam a ter, né, uma noção e trabalhar as suas culpas, os seus conflitos e evitar as fugas, acolhendo quem se é. Essa base que cada um tem nos dá um norte. Tá, então esse é o lugar em que eu me encontro na minha jornada. É a partir daqui que eu vou construir o porvir. Só que a identificação desse lugar, dessa base, é muito difícil, porque nós precisamos de humildade, de aceitarmos quem a gente é. E olharmos para as nossas questões mais profundas, muitas vezes tiram fantasias e máscaras e ilusões que temos sobre quem nós somos. Será que nós somos bons e justos, como a gente de fato às vezes diz para si próprio? Será que nós somos verdadeiros e leais, como dizemos? A descoberta dessa dimensão talvez mais sombria, mas que traz elementos de quem somos, é um lugar fundamental para de fato compreendermos que eu sei muito pouco, mas já sei um pouquinho sobre mim para estabelecer essa base primeira, e que ela traz então agora a ideia dessa humildade, que é um lugar de consciência, né? É um lugar que parece que estabelece um norte novo de como viver a vida. É como se quando a gente dá conta, gradualmente, nesse longo processo de acolhermos e lidarmos com os nossos adversários interiores, mais fácil se torna lidarmos com esses inimigos que nós projetamos para fora. Não é que não exista mal e inimigos no mundo, mas é a maneira como nós vamos relacionar com essas dificuldades, com esses desafios, e que ela diz que, e tu trouxe muito bem, querida, ter uma alegria pela vida, uma consciência de ser capaz de viver com mais leveza, com mais alegria, com mais espontaneidade, né? E esse processo que leva a uma construção de uma estima mais elevada, é um processo que ela diz de uma autodescoberta, que é um processo constante da ideia maior da individuação, nos faz continuar trabalhando e lutando, né, por um mundo melhor. Né? É interessante, né, ouvindo você falar, a gente vê a riqueza das colocações da nossa benfeitora, né, que vai trazendo justamente essa noção da humildade como essa tomada de consciência, né, como uma tomada de consciência e uma aceitação daquilo que eu sou, ou seja, né, é chegar em mim e aceitar. A minha realidade é essa, e essa realidade que me pertence diante do mistério da vida, da grandiosidade do mundo, da beleza e da perfeição divina me faz pequeno. Ou seja, eu reconheço meu tamanho. Né? Então, essa humildade que é uma aceitação e uma consciência de mim mesmo, que me leva, né, aquilo que ela coloca aqui, a uma simplicidade de coração. Né? Então, não precisa complicar a vida, né? Eu manter meu coração simples, né? Reconhecendo a medida das coisas, a minha medida, né? Não tem que... E aí, claro, né, nesse processo, onde a humildade se faz então, como uma conquista minha, é onde eu sei da minha condição e aceito ela e parto dela, não tem por que eu competir com o outro. Não tem por que eu me sentir ameaçado pelo outro. Eu aceito a minha realidade. Não tem por que eu ficar criando, fazer jogos, falseando quem eu sou. Né? Então, realmente, a humildade nos tira uma carga violenta, né? E nos abre para o outro também daí. Né? À medida que eu não preciso competir com o outro e nem falsear quem eu sou, eu consigo também estar aberto ao que o outro é.
dando espaço para essa abnegação que ela está trazendo aqui, né? Que é esse desprendimento, né, voluntário, esse altruísmo de eu me abrir realmente para poder compor com a vida, né? Nesse processo de autodescoberta de mim mesmo e do que o outro tem para me oferecer, né? E aí a gente fazer esse movimento do quanto a gente está comprometido com o ser e não com o estar e o parecer, né? Diferente daqueles que usam a falsa humildade e a abnegação como tarefa apenas, né? Como sacrifício punitivo, né? Sádico e masoquista, como uma forma de simular uma imagem adequada, mas que ainda está ligada ao parecer e o estar como forma de mascarar o que a gente é. Então, isso a benfeitora alerta aqui a gente, né? Que muitas vezes tem pessoas que se colocam aparentemente como humilde ou se impõem uma abnegação como uma imagem inflada de ser mártir, justamente porque querem, né, o reconhecimento e se movem ainda naquela imagem de insegurança que ela apresentou no início aqui do item que a gente está estudando. Então, a verdadeira humildade, né, e a abnegação, ela é espontânea, lúcida, né, tem uma lucidez por trás disso. Tem essa questão realmente de um encontro verdadeiro conosco mesmo, dessa capacidade de reconhecimento, né, que começa lá, quando a gente comentava de aceitar e reconhecer nossos sentimentos, e avaliar e trabalhar eles, para que a gente possa chegar nessa maturidade psicológica e, consequentemente, na humildade. Quanto nós ganhamos de vida, de tempo, quando vamos conseguindo vibrar nesse padrão que estavas falando, e eu pensando o quanto se perde, às vezes, em pensamentos ruminativos, e tentando controlar coisas que a gente não controla, tentando, como, né, Gelson, Tiago também, né, falsear situações, e, então eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, para dar tal resultado, e o quanto a nossa mente fica perdendo tempo, um tempo preciosíssimo, que é vida pura, quando era só se entregar, né, fazer o máximo que der no dia, naquele momento, que é o que a gente tem, com responsabilidade, claro, ligado também a esse futuro próximo, humano, né? Mas realmente entendendo que tem coisas que a gente não controla, que tem coisas que a gente não entende, e que mesmo assim está tudo bem, está tudo certo, não no sentido de uma aceitação passiva, mas realmente uma aceitação ativa, sem tristeza, e uma abnegação que traz esse tom de educação, né? De educando o espírito, de ir lapidando, né? Não dilapidando, com alegria, com leveza, o que não quer dizer falta de profundidade, de comprometimento. Então, quantos e quantos de nós acabam tendo padrões de pensamento ruminativos, né? Repetitivos, monoideísmos, sejamos nós encarnados ou desencarnados, por estar nesse lugar onde a gente não entende algo tão bonito que a mentora nos traz. É interessante que ela vai trazer um pequeno parágrafo aqui, que ele é importantíssimo, e ele se casa com a resposta de São Luís, lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, de quando nós devemos evidenciar o mal do outro. Se isso não é falta de caridade ou de uma não humildade, falar sobre o erro alheio, né? Porque ela diz que o ser humilde não é ser passivo e condescendente com o erro, com o mal. Tem que ter um cuidado para que a gente não compreenda a humildade com passividade. Humildade está mais próximo de um campo atitudinal da pacificidade,
não com a passividade. Então, o ethos cristão, ele é ativo, ele é presente, e ele é combativo no bom sentido, né, da postura, né, de um lugar em que não é conivente, em que não silencia diante dos erros alheios. Vale lembrar, amigos, que tanto a Marcha do Sal de Gandhi, quando foram até, né, à beira da praia protestar contra a época, o imperialismo britânico, em que as centenas de indivíduos, numa atitude de não violência, foram feridos, mas por torno de um ideal ativo de não violência, ele se assemelha, por exemplo, à atitude ativa de Joana Angélica, né, quando ela, para proteger as freiras na Bahia, né, ela se pôs diante dos soldados portugueses: aqui vocês não vão entrar. E qual o movimento dela? Uma alma humilde, mais ativa, resoluta, defendendo certos princípios, defendendo a vida humana. Isso não tira dela a humildade. Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir o nosso silêncio, a nossa conivência, a nossa covardia com humildade. São conceitos totalmente opostos psicologicamente, né? É interessante, realmente, porque ela é clara que a humildade é uma questão de postura interna, né? E não de um ato externo, né? Não é uma representação externa. A humildade é essa atitude de lucidez, de consciência da minha realidade, né? Da aceitação da minha condição, que me compromete com a vida, na verdade, né? Por isso que ela faz essa relação de que evitar, né, tanto o desleixo, o descaso, o descuido consigo mesmo, ou a agressividade, né, contra as demais pessoas. Então, não é disso que está se falando. E também ela faz uma diferença importante, porque ela coloca uma questão ali que eu acho bem rica, que a humildade é cativante, sem aparência. Então, não é uma coisa que precisa fazer, né? Precisa demonstrar. Ela cativa pela própria natureza da pessoa. E que isso é também diferente do que da indiferença, né? Porque a indiferença parece uma postura que eu não estou preocupado, que eu estou ali aceitando, mas na verdade é uma postura falsa de humildade que representa um descaso, uma frieza, um desinteresse amoroso com a vida, né? Então a indiferença não é cativante, a humildade é cativante, né? Porque diz a Joana, né? Sem seu perfume primeiro, para poder se vê-la depois. Eu acho tão bonita essa frase, né? Como se a humildade fosse um perfume que se expande e que se mostra naquele que sabe reconhecer e ver a partir desse perfume, né? Ou seja, ela é realmente algo que se mantém a partir do ser que se coloca com postura interna acima de tudo, né? E que também está comprometida aqui, né, com os sentimentos, ou seja, são conquistas de sentimentos. Então, todos esses dois subitens, né, tópicos, estão falando exatamente do cultivo, da elaboração e do engrandecimento do sentimento para que a gente chegue na humildade, na abnegação e crie aquilo que é chamado de uma psicosfera de harmonia e naturalidade, que esse daí, talvez para mim, o reflexo da pessoa madura. A pessoa madura é natural, não precisa falsear, e ela tem essa harmonia, né, que compõe essa capacidade dela de dialogar consigo mesmo, integrando as suas várias partes de maneira a aceitar e compor de uma forma a viver essa totalidade em favor do crescimento e de realização da minha essência. Então, essa, para mim, é uma imagem bem interessante aqui de maturidade que ela está trazendo. Apenas interessante que ela traz alguns elementos de que, e se mesmo diante dessas conquistas, a alma que vai se libertando, né, de um passado atávico, né, e vai se tornando uma alma mais leve, mais doce, mais sábia, mais amorosa, for visitada por sofrimentos,
essa alma já mais lúcida é capaz de temperar a vida, experimentar os cravos, as experiências de sofrimento, como aquela ideia de que o que fustiga, o que testa, o que causa atrito, são elementos essenciais para o fortalecimento dessas virtudes que estão que estão florescendo e estão se constituindo. Acho que a imagem muito bonita da rocha, né, da ideia de uma casa construída na rocha, uma alma de fato burilada pela experiência e que foi capaz de integrar esses elementos experienciais para se fortalecer e fazer resplandecer aquilo que a Joana de Ângeles, né, a amada mentora, nos fala de fato vivermos os nossos compromissos de amor perante a vida, né? Com certeza. Isso lembra a imagem da rosa, né, que mesmo diante dos seus próprios espinhos, consegue florescer, né? Então, o amor e a beleza, ele não está separado dos momentos de dor que fazem parte também da nossa caminhada, né? E que possamos ter essa humildade, né? Sem ser puritano, como diz a Joana de Ângeles, né? E poder fazer esse trabalho com sentimentos, aceitando, reconhecendo, né? Porque isso já é um exercício de humildade, esse reconhecimento, né? Para que a gente possa compor com alegria e harmonia em favor das experiências que a vida nos traz. Então, é muito bonito, achei esse final de capítulo, né? E no próximo encontro, a gente já entra no capítulo 12, que é o último capítulo do livro, que é o triunfo sobre o ego. Então, a gente agradece a todos que estão conosco nessa empreitada bela e profunda do material que Joana nos coloca, né? Agradecemos ao Tiago e à Guadalupe, e um abraço a todos, que Jesus nos abençoe, e o convite para estarmos juntos no próximo encontro.